Paz seja convosco. Vamos cantar o hino 16, perdão. Arrebatado foi no dia do Senhor, ouvi uma grande voz, a voz do Salvador, e a seus pés cair, aos pés do meu Jesus, aquele que por mim morreu na cruz. E vi um novo céu, uma nova terra vi, uma grande voz nos céus se fez então ouvir. Não haverá mais dor, tristezas nem clamor, só haverá de Deus um grande amor. Onipotente Deus, ao que vencer dará tudo que é seu nos céus, tudo herdará de Deus. Serei seu eterno Pai, serás meu filho então, e ao que vencer alcançará perdão. E vi um novo céu, uma nova terra vi, uma grande voz nos céus se fez então ouvir. Não haverá mais dor, tristezas nem clamor, só haverá de Deus um grande amor. Amém? Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, vamos abrir a Escritura no livro de Apocalipse, capítulo, estou tão acostumado com o Apocalipse, capítulo 8, mas nós vamos nessa noite meditar realmente. Mas é Jó, capítulo 26. É um livro aí antes de Salmos. Jó, um livro glorioso das Escrituras, capítulo 26, lá no seu versículo 14. E assim diz o Senhor na sua Escritura. 26, 14. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Amém? Amém. Poder sentar, irmãos. Nós já oramos, já cantamos hinos, já deleitamos uma pequena reunião de igreja, que sempre acontece antes das mensagens e até depois das mensagens. Mas nessa noite a gente depara com um texto muito interessante, muito importante, aqui no capítulo 26, quando o profeta Jó, servo do Senhor, abre o nosso entendimento para compreendermos que o trovão é a voz de Deus. Então, nós estamos vivendo mensagens das vozes dos 7 trovões, e sabemos que quando os 4 primeiros selos foram abertos, ouviu-se a voz do trovão dizendo: vem e vê. Não é verdade? Depois, esses trovões não aparecem em cena no 5º, no 6º e no 7º selo. Nós, amados irmãos em Cristo, então isso tudo nos leva a crer, a entender que nós estamos vivendo um tempo glorioso, um tempo maravilhoso, em que o nosso
derredor. O pânico, o terror, a violência, a imoralidade, os desmandos, a impunidade está sendo exercida a todo vapor. E Deus tem nos enclausurado, Deus tem nos blindado, Deus tem nos guardado da corrupção do mundo. Deus tem nos livrado dessas coisas. Então, nós acabamos de cantar esse hino arrebatado. Quando João foi arrebatado, no dia do Senhor, um sábado espiritual como esse que nós estamos vivendo, em plena festa dos pães asmos, sinal do arrebatamento, sinal do rapto eterno da igreja judia, da igreja gentia, ou melhor dizendo, dos eleitos chamados da igreja judia e dos eleitos chamados da igreja gentia. Então isso para nós é júbilo, é motivo de festa, é motivo de alegria e privilégio que poucos possuem. Nós temos esse privilégio, o privilégio de ouvir a voz do trovão, a voz do poder de Deus. Nós temos esse privilégio. E então nós somos gratos ao Senhor por a gente estar nessa dimensão tão bendita, tão santa, longe de viver qualquer coisa do sistema religioso e político. E foi um dos propósitos da minha pessoa e aqueles irmãos naquela época, de nós buscarmos o Senhor e não vivemos nada que se relacionasse com a grande prostituta. E Apocalipse 17 cumpriu nossas vidas, né? Todo aquele que tem o seu nome no livro da vida não se admira da grandiosidade do poder religioso e político, e nem do político religioso que está para vir. Não, muito pelo contrário, né? Nós ficaremos afastados dessas coisas, nós ficaremos segregados dessas coisas. Então nessa noite, ajudado pelo Espírito Santo de Deus, eu creio que o título da mensagem seja o trovão do seu poder. É a segunda mensagem dessa primeira trombeta, totalizando duas mensagens, que vão ser em 23 dimensões, mas também estamos completando a milésima 30, né? 30ª mensagem, 1030 mensagens. Então são 1030 dimensões, 1030 anos de revelação, de graça na nossa vida. E agora entramos numa outra dimensão, das trombetas. Nós estamos ali parados em Apocalipse capítulo 8, porque fez silêncio do céu quase por meia hora, mas diz a Bíblia que os 24 anciãos e os 4 animais e toda a glória de Deus permanece glorificando o Senhor o tempo todo. Então que silêncio foi esse? O silêncio foi o tempo que Deus tirou um profeta que era e é voz de trovão, fez um silêncio durante 20 anos e novamente voltou a voz do trovão. Exatamente isso aí. O que é silêncio? Quando Deus cala o profeta, quando Deus não fala através de um profeta. Nos dias de Samuel, diz o livro de Samuel, que não havia visão manifesta naquela hora. Todas as visões cessaram naqueles dias. E Deus levantou o profeta, de novo com visão, e a voz do trovão novamente. Deus arrebatou corporalmente o profeta dessa era, 24 de dezembro de 1965. Mas 20 anos depois, Deus concedeu-lhe a visão da escuridade de Deus. E 7 meses depois, subi nessa plataforma e preguei a primeira mensagem, a ressurreição. E hoje nós estamos chegando na segunda mensagem da dimensão das 7 trombetas. E a trombeta, nós já vimos, ela também é porção dobrada, né? Ela sai em duas dimensões, começo e prosseguimento.
A gente viu que quando tocava a primeira trombeta, em Números capítulo 10, os eleitos e chamados do Oriente vinham. Quando tocava a segunda vez, os eleitos chamados do Ocidente ali chegavam e formava a congregação. Ora, se as mensagens do profeta melhor dizendo, imagem para nós, então as vestes sacerdotais são sombra para aquela imagem do profeta. Ele próprio diz que a mensagem dele serviria de fundamento para o que vinha. E ainda diz, tem as trombetas, olha, tem as taças. Ainda temos as taças pela frente, 7 taças. Isso são só 14 capítulos, irmão. Mas o que é 14? Porção dobrada de novo. Estão entendendo? Até nós chegarmos em Apocalipse 15, é o único lugar na Bíblia, é interessante, Apocalipse. Ele segue por intervalos, pode prestar atenção. Ele sempre tem um intervalo. A cada 7 tem um intervalo. Se nós formos lá em Apocalipse capítulo 6, vamos encontrar os selos. Logo em seguida, há um grande intervalo que fala sobre os 144 mil das 12 tribos, 12 mil de cada tribo. E nós vimos que ali não está nem Efraim e nem Levi. Essas duas tribos não estão ali por causa da idolatria no passado. Não é assim? Mas tem 12 tribos ali. Depois nós vamos chegando, passando esse intervalo, a gente chega em Apocalipse capítulo 8. Mas daqui a pouco tem outro intervalo. As duas testemunhas pregando os últimos 3 anos e meio para o povo daquela hora. Creio ser a grande tribulação. A noiva, o corpo de Cristo, não vão passar pela grande tribulação. Não vão passar. Agora os 144 mil, sim, estarão ali. E eles vão passar por isso. E Deus envia 2 profetas com a mesma mensagem. Então as trombetas vão retinir. Amém? Vão retinir. Elas vão tocar e retinir. Que tempo glorioso vai ser isso aí? O mundo inteiro levantar-se-á contra esses 2 profetas. O mundo inteiro. Mas medite bem, o profeta era. O mundo também se levantou contra ele. Se o mundo não aceitou o começo da mensagem, não vai aceitar o prosseguimento. Então nós estamos o quê? Em grande apuro. Então o que Deus vai fazer com a gente? Vai nos colocar de novo na sombra, nas trombetas. E essa mensagem vai para o mundo inteiro. Ninguém pode negar que não a ouviu. Deus leva, o Espírito Santo leva para todos os quadrantes do mundo a mensagem, em todos os idiomas possíveis e imagináveis. Bom, então as trombetas, essa mensagem de hoje, o trovão do seu poder, que de Jó, 26:14, hoje é 17 de Abib, sábado santo ao Senhor, festa dos pães asmos, né? Nós estamos vivendo o segundo sábado, né? Segundo sábado santo desse ano. Mas percebam bem que no dia da festa dos pães asmos, Santa Convocação, era exatamente o 4º dia. E 3 dias depois, sábado novo. 3 sábados antes, 3 dias antes, sábado, 3 dias depois, sábado de novo. É o que nós estamos hoje vivendo aqui. Isso enquadra perfeitamente com Gênesis capítulo 1, versículo 14. Então, esse ano espiritual que começou 1º de Abib, que coincidiu com o calendário religioso no dia 11 de março, calendário religioso, e esse tempo agora, irmãos, é o tempo do último silêncio, os últimos 7 anos do último silêncio, exatamente, completando o quê? A quase meia hora de silêncio. A mensagem, nesse ano agora, espiritual de Abib, de lunar, completa também 20 anos. Silêncio. Então, nós estamos vivendo o quê?
a graça da revelação do Senhor Deus. Nós estamos no caminho certo. O mundo não pode nos ver. Não. Nós somos invisíveis para o mundo. Quem pode crer? Uma pequena igreja. Não. Eles creem em suntuosidade. Eles creem num estádio de futebol com 100 mil pessoas, 50 mil, 70 mil, 80 mil. Eles creem isso. Em grandes reuniões, né? A mídia fazendo a cobertura total das coisas. A mídia fazia cobertura de quê aqui? Não há sensacionalismo, não é verdade? Não existe nada. Não há atrativos. Não. Nós somos como espantalhos perto deles. Então não tem nenhuma atração física, atração material, monetária, política, nada. Não. Então, meus irmãos em Cristo, Deus, sim, Deus está nos velando. Deus está nos guardando. Deus está nos abençoando. E o nome do Senhor Jesus Cristo está sendo blasfemado em todo o planeta. É o nome mais blasfemado sobre a terra. Então veio o novo nome. E quem vai citar o novo nome? Apenas os eleitos e chamados do Senhor. Denominação não vai ver isso. Concorda? Não. Sombras da imagem da besta, ou seja, as denominações são sombras da imagem da besta, que pratica a mesma coisa, ligadas pela Santíssima Trindade. Não vão conhecer esse nome, não vem por favor esse nome. Não. Porque o homem não poderá blasfemar do novo nome. Amém? Mas Jesus veio para ser blasfemado. Jesus veio para ser crucificado. Claro. Quem crucificou Jesus na primeira vinda? Exatamente quem? Os pastores daquela hora o entregaram ao poder político. E o poder político, um domínio sobre o poder militar, fez com que os soldados o crucificassem. Mas na verdade, houve um soldado ali que olhou e reconheceu: este é o Filho de Deus. Então Deus tem filhos em todos os segmentos, seja ele militar, político, religioso, enfim, Deus tem os seus filhos. Amém? Tem. Em todos os lugares tem. E em todos os lugares existem as pessoas boas, de boa índole, pessoas com o amor de Deus delas, mas ainda enganada por um espírito de erro. Mas que o soldado ali reconheceu, não é? Ele não era da força que estava crucificando Jesus, mas ele reconheceu. Por que ele reconheceu? Porque ele era um eleito do Senhor Deus. Amém? Então, quem crucificou Jesus foram os pastores daquela hora. E quem está crucificando Jesus hoje? Os pastores de novo. É ou não é verdade? Não. Estão crucificando ao Senhor Jesus. Né? Mas quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Quem pode entender isso? É como um maestro. O maestro movimenta a batuta, é batuta o nome daquele instrumento. Quando ele movimenta a batuta, lá o músico sabe a nota que ele está pedindo aqui. Se é dó, ré, quer dizer, uma das 7 notas musicais. Sabe, perfeitamente. Sabe. Então há uma sintonia, não sei como é que fala a música, harmonia, né? Harmonia entre o que rege a orquestra e a orquestra que está sendo regida. Ora, para quê? Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? O eleito. O eleito entenderia. Eu lembro na casa dos meus pais, quando éramos crianças, bastava ele olhar, você já sabia o que ele queria contigo. Por que é isso aí? Harmonia, havia um sincronismo ali. Bastava ele olhar, a gente já sabia o que deveria fazer. Ora, assim é o eleito do Senhor Deus.
O eleito vem para Deus em renúncia disso, daquilo, daquilo outro. Não importa que tem que renunciar a tudo, pai, mãe, marido, mulher, filho, para servir ao seu Deus. Ele renuncia. Por quê? Ele é o que entende a mensagem. Mas Deus sempre precisou de um profeta para colocar as coisas em ordem. O profeta nunca formou uma denominação, não. O profeta é antipático, impopular, intransigente. Ele é mal educado, com as palavras. Ele não tem educação eclesiástica. Ele não tem essa educação que tem esses pregadores políticos, esses homens da mídia. Não tem nada disso, não. Ele chega com o machado cortando ais. Eu vou te abandonar. Vá, eu vou ficar assim, diz o Senhor. E amém. E acabou. Porque ele é intransigente, ele é impopular. E os varões são profetas da confirmação, agem na mesma traçada. É como Paulo falou, nós estamos na mesma traçada. Tito está nas minhas traçadas, ele está nas mesmas traçadas. E um confirmava a graça de Deus, o outro. Paulo era profeta, Tito era um profeta da confirmação, ele confirmava as coisas. Então nós estamos em outra dimensão, e as visões serão contínuas, teremos grandes visões, amém? O Senhor nos dará grandes visões, todas enquadradas dentro da Escritura, Urim e Tumim, luzes da revelação. Nós estaremos ali. Não nos importa o milagre que aconteceu aqui, o fato que ocorreu ali, a grandiosidade que eu vi lá, a luz que brilhou em algum canto. Se todas essas coisas não estiverem dentro das luzes da revelação, para nós não significará nada. Concordam? Nada. O 8º rei da Babilônia virá ao Brasil no mês de junho. E tem programado uma visita também de chefe de Estado. Política aí. Primeiro vem como religioso e sai como político. Presta bem atenção nessas coisas. Ele vai vir como religioso, um encontro de religiosos, a juventude religiosa. Logo em seguida, não, agora é chefe de Estado. Mas é exatamente o papel do 8º rei da Babilônia, é dar início à mudança do sistema, né? A nova ordem, o sistema político religioso. Mas quem que vai ter isso aí? A religião. E qual a maior religião que existe no planeta? Claro que é a religião romana. Então, meus irmãos em Cristo, mas nós estaremos na sombra onipotente, guardados dessas coisas, e não vamos admirar dos grandes movimentos que acontecerão. Não, grandes movimentos. A nossa pátria, o nosso país, onde nós estamos, o Brasil, que é um país gentil, haverá grandes acontecimentos até o ano 16, através do esporte. Paulo falou que nada adiantava ter o quê? Uma forma física estupenda se não tivesse a graça e o poder de Deus. E os atletas têm, não tem? Tem. Eles têm. Então, grandes acontecimentos. O Papa vem ao nosso país em junho. Em junho tem a Copa das Nações, depois vem a Copa do sei de quê, depois vem os Jogos Olímpicos, e tantas coisas acontecendo. E o mundo religioso político, canalizado e dominado por essas coisas, preso em cadeias. E o 8º rei da Babilônia, engrandecendo e recebendo muito poder, porque a besta vai governar o mundo. É Satanás em 3 dimensões: besta, o grande poder; anticristo, o homem poderoso; e falso profeta. Mas é o mesmo. É as 3 dimensões de Satanás que vão entrar em ação. Já estão em ação. Mas, como eu disse, nós estamos
em outra dimensão, as visões são contínuas e as quais vão fortalecendo a nossa fé. O trovão do poder de Deus é a voz, é a sua voz. Então, aqui a gente pode, como homens de Deus, nós podemos dizer que as vozes dos 7 trovões são os 7 Espíritos de Deus. São ou não são? São. Cada Espírito, uma voz. Deus tem 7 Espíritos. Então, cada Espírito tem uma voz. Oh, mas não foi assim nos selos? Não foi assim nas eras das igrejas? Qual é o 7º livro da Bíblia? Juízes. Juízo. Veio o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. O 6º foi Josué, prosseguindo o que Moisés falou. E prova patente que Josué prosseguia a mensagem, porque ele circuncidou todos aqueles que não foram circuncidados no deserto. Por que Moisés não o fez lá no deserto? Não possuía a revelação daquilo. E o profeta não faz nada se Deus não revelar. Claro. Ele não pode antecipar, como contei agora há pouco na reunião. Não pode antecipar as coisas. Não, espera. Olha, irmão, quantos anos estamos no capítulo 8 do Apocalipse? Desde 1996, 17 anos. O tempo de Paulo. 3 no deserto. Depois de 14 anos, ele subiu a Jerusalém e pregou para os colunas da casa do Senhor. 17 de novo. 20, olha, é muita coisa. 17 anos aguardando algo. É coisa tremenda, não é não? Então aí está a paciência dos santos, a tranquilidade de esperar no Senhor, a revelação das Escrituras e viver a vida espiritual como um cristão da palavra, não membro de uma denominação, membro de uma religião, ou líder de qualquer comunidade dessa de fé. Pelo contrário, o nosso pastor é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele é o nosso pastor. Então o trovão do poder de Deus é a sua voz. Mas vejam que essa voz está em 7 dimensões. 7 dimensões. Então, como isso é profundo? Ó, Gênesis, haja luz, houve luz. Não houve? Haja luz, houve luz. Ora, Deus em voz de trovão. A voz transforma a matéria. A voz muda a matéria para outra dimensão. Olha, ele fez tudo, separou as águas de baixo, as águas de cima, depois das águas de baixo. Ele tirou a terra, colocou, tirou da água, quer dizer, água na forma de pó. A gente pregou uma mensagem que é as 9 dimensões, né, da água, né? Então, amados irmãos em Cristo, as trombetas, elas vão nos esclarecer muito mais ainda. Porque agora, nós estamos chegando no grande aperto. O sistema político querendo destruir a religião. E isso vai acontecer. A força política vai simplesmente destruir a religião. E qual é o poder que nunca gostou de religião? O comunismo. E o que é a política mundial? Ela é o verdadeiro comunismo. Eu posso particularmente falar com os irmãos, não quero gravar o que eu ia dizer aqui. Mas é uma verdade. Olha para o nosso país, que eles dizem que as pessoas têm liberdade democrática. Olha, eu acho que não. Então, amados irmãos, mas tudo bem. O Senhor Deus é um ser potente, onisciente, onipresente. Então, irmão, Deus tem um controle de todas as coisas. O mundo religioso não entende essas coisas que estão acontecendo. Eles culpam o Senhor Deus sobre aquilo. Mas eles esquecem, ou não sabem, ou desconhecem a batalha dos céus. Os que ficaram contra e os que ficaram a favor. E os contra caíram por terra. E até chegou um ponto que os eleitos olhavam para uma mulher do mundo. Nossa, como a filha dos homens são bonitas, são lindas.
Uma mulher cristã, qual é o enfeite que ela tem? O enfeite do Espírito Santo de Deus. Mas nada. Com relação ao mundo, ela é feia. Ela não mostra nudez. Ela não coloca brilho nos seus lábios, no rosto, no cabelo, coisa nenhuma. Ela vive o que ela é. A beleza dela é natural. Ou a postura dela é natural, sem enfeites. Mas olha essas mulheres da mídia. Olha essas mulheres. São enfeitadas. Nossa, elas têm um enfeite fora do comum. São suntuosas. Como eles usam agora uma palavra, produzidas. Os homens, mesma coisa. Homens produzidos. Eu passei por um lugar ontem, havia um cartaz de uma mulher com uma roupa íntima, e ele dizendo que se ela usar o produto tal, ela vai ter a beleza tal. Mas isso o que é? Sistema religioso, político, né? Pela força do capitalismo, forçando a pessoa ao consumismo. É ou não é verdade? É. Mas, amados irmãos em Cristo, então nós estamos em outra dimensão. E o trovão do poder de Deus, o trovão do poder de Deus, é a sua voz. Mas nós estamos agora em 7 dimensões. E nós temos que analisar tudo à luz das Escrituras. Eu confesso, eu medito muitas Escrituras, oro, peço a Deus a compreensão das mesmas, né? E Deus tem me dado a graça de trazer essas verdades de novo. Agora, notem que na abertura dos 4 primeiros selos, como já disse agora há pouco, João ouviu a voz do trovão, vem e vê. Mas do 4º selo em diante, não. Por quê? Então eu creio que no 4º selo é o arrebatamento. O 4º selo é o rapto. É o rapto. Oh, meus irmãos, e que época estamos vivendo? A época do hibridismo, do cavalo amarelo, o 4º cavalo ali. E quem é o cavaleiro? A morte. Quem segue? O inferno. Apocalipse capítulo 6. Que era difícil isso aí. Quem está comandando é a morte. Olha o nosso país que está acontecendo. Não só o nosso país não, o mundo inteiro. Todo dia nós temos notícias de morte de milhares de pessoas. Milhões de pessoas morrendo. O mundo gentil está se degradando. O mundo está um caos tremendo. Mas é exatamente o que dizem as Escrituras. Então, amados, 4º selo, ali enquadra a noiva, palavra que nasceu lá no dia de Pentecostes, quando mais de 3.000 pessoas foram batizadas em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receberam o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas agora, irmãos, depois eu quero que os irmãos meditem aqui em Jó. Olha o que diz no 26:2. Como ajudasse aquele que não tinha força e sustentasse um braço que não tinha vigor. 26:1. Como isso aqui é profundo. Como aconselhasse aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizesse saber a causa assim como era, para que proferisse palavras. E de quem é o Espírito que saiu de ti? Oh, que coisa tremenda! Louvado seja o Senhor. Então, quem poderia entender a voz do trovão, esse poder extraordinário? Somente o eleito do Senhor Deus, meus irmãos, através de uma mensagem de um profeta. O povo, não, Moisés, sobe tu no monte, senão nós vamos morrer. E havia terremoto, e havia relâmpagos, e tanta coisa acontecendo. Só ele subiu lá. Ele penetrou, entrou na escuridão de Deus. A nuvem abriu, ele entrou na escuridão, na escuridão de Deus. E Deus a ele revelou a lei. Ele é o grande legislador. Agora olha, amados irmãos, Apocalipse capítulo 8, versículo 5. Olha, 8, 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar
e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Mas vamos lá para Êxodo capítulo 20, para nós compararmos. Vamos abrir aqui em Êxodo 20. Aqui, 20. Versículo 18. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, não fala Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor seja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, quando ele chegou à escuridade onde Deus estava. Ora, analisando Moisés e o oitavo anjo de Apocalipse 8, versículo 2, né? 2, 3. Pergunta, não é a mesma dimensão da imagem e da sombra? Mesma dimensão. Mesma dimensão. Ó, o anjo tomou incensário, chegou do fogo do altar, e lançou sobre a terra, e houve vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Mesma dimensão de Moisés. Então, mas Moisés disse que Deus ia levantar um homem igualzinho a ele. Então não é o Senhor Jesus Cristo ser igual a Moisés. Moisés veio pelo pacto sexual, Jesus pelo pacto espiritual. E o maior milagre, o maior mistério da Escritura foi a sombra do Altíssimo sobre Maria. O Oriente veio do alto, fez sombra sobre Maria, e ali Deus inoculou o seu próprio sangue. Maria restaurou Eva, mas não era uma salvadora. Não. Maria significa a igreja, aleluia, que vive a verdade. A igreja restaurada, vivendo a síntese do Senhor. Isso que é Maria. Mas ela não pode nos salvar. Mas que ela foi uma mulher bendita, eu não tenho dúvida. Amém? Santa, irrepreensível. Não. E ela só teve contato íntimo com José depois que ela deu a luz ao Senhor. E era tão simples que no dia de Pentecostes, lá no capítulo de Atos 1, versículo 13, ela está lá, junta, esperando o derramamento do Espírito Santo. Ora, mas ela aplicou o Deus no seu ventre. O Cristo de Deus está no ventre dela. Que simplicidade, né? Dessa mulher. Mas isso não faz dela a nossa deusa. Não. Ela traz para nós o exemplo da simplicidade, o exemplo da dignidade, o exemplo de uma mulher de pudor e de moral. Então é essa que é a igreja, sem mágoa, sem ruga e sem mancha. Amém? Que mulher significa igreja, homem, a palavra. Então, meus irmãos em Cristo, o anjo tomou incensário e derramou sobre a terra. Ora, Moisés, quando veio com aquela mensagem, também, meus irmãos, foi derramada sobre a terra. E quem recebeu essa mensagem? Apenas os eleitos chamados da igreja judia. O mundo, naquela hora, milhões de pessoas, não receberam. Mas agora, no tempo do fim, um anjo também vem com a mensagem e pergunta: o mundo recebeu? Não. Quem recebeu? Apenas os eleitos chamados do Senhor Deus. Só que ele veio, esse povo está em duas dimensões: o começo e o prosseguimento da mensagem. Bom, então a mensagem restauradora, ela é o fundamento das mensagens das trombetas. Então as mensagens das trombetas é a terceira etapa que o profeta sempre falou. A primeira etapa foi o começo, aí veio o prosseguimento. Agora surgiu uma outra dimensão, unindo as duas, aí está a terceira etapa. Trombeta. Ó, no exército, trombeta significa reunir toda a força. Toda a força, toda a força militar se reúne através de um toque, de uma corneta, de uma trombeta. Ora, o natural explica o espiritual. É o poder de Deus se reunindo nos seus filhos. Deus derramando o poder nos seus filhos. Então, as trombetas vão nos unir muito mais ainda do que as vestes. Amém, irmão? As vestes, elas vieram para nós conhecermos o sistema
sistema religioso político. As trombetas vai nos fazer conhecer o sistema político religioso, que é bem diferente. Então é o ecumenismo que vem aí, a união de todas as religiões, né, numa só. Amados, nós estamos num passo da grande tribulação. A nova ordem, a ordem político-religiosa, está a pleno vapor. Tudo está sendo preparado para que isso aconteça. Daniel falou 10 vezes. Então, não são apenas 10 vezes. Vamos entender isso como vezes. Quer dizer, o mundo inteiro apoiará a besta, dando a ela poder para governar o mundo. E o 8º rei da Babilônia é no 7. Veio da perdição e volta para a perdição. Muitas pessoas deixam o mundo pecaminoso e vêm para a mensagem, até chegam a ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, mas voltam quando vieram. Ou então eles deixam o mundo e o mundo não os deixa. Deixa a religião, mas a religião não o deixa. Deixa a política, mas a política não o deixa. Sempre está preso a essas dimensões. Então o cenário para o domínio do anticristo está pronto. Tudo está pronto. Destaque, o planeta caminha para uma nova dimensão, uma nova era, uma nova ordem. A política dominará a religião. Quantos creem nisso? É ou verdade? Dominará. E a hora e o poder das trevas se agigantarão de uma forma tremenda. Agora é a hora do poder das trevas. É a hora da imoralidade. Mas é a hora áurea da revelação das Escrituras. Através da mensagem de um profeta. Então, o 8º rei da Babilônia está sendo empossado. Ou melhor, já foi empossado. E profundamente será idolatrado pelos termos religiosos políticos. É o que está acontecendo. Eles vão idolatrar, vão colocar em um patamar tremendo. O mundo inteiro vai aplaudi-lo. Mas aqueles que têm o seu nome no livro da vida, que diz a Bíblia, não se admirarão, nem se renderão ao papado. Agora, aqui nós temos então o quê? O começo do sistema político religioso. O 8º anjo lá, o 8º rei da Babilônia, lá de Apocalipse 17. Agora as trombetas, elas estão em 7 dimensões, como eu falei. Sendo que o 8º anjo é quem Deus irá usar, descortinando essas dimensões. Sempre Deus usou esse processo. Deus nunca muda a sua forma de agir. Bom, então vamos analisar esse incensário nas mãos de um profeta de Deus. Olha aqui Números, capítulo, eu creio que é 16. 16. Vamos para o versículo 6. Fazei isto, tomai vós incensários, Coré e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo? Bate-se para os filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré